Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social, mas a gente navega por todas as áreas da psicologia. Se você quiser saber o que é Psicologia Social, aí na descrição do vídeo tem um pequeno resumo do que é Psicologia Social. Tem também todos os meus contatos. E tem as playlists que são mais visitadas nesse canal. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que você goste. Esse canal é seu. Mas eu peço licença para administrar para você, tá? E como é sobre psicologia, minha área, eu administro direitinho para você. Não se preocupe não, eu cuido dele com muito carinho. Porque cuidar o que é dos outros não é fácil, né? Então vamos lá. E para aqueles que já estão aí há muito tempo, sabe? Que já me toleram há muito tempo. Gente, um abraço bem gostoso, viu? Um beijo no coração. Então vamos lá. O negócio hoje é sério. O quarto pior. O tópico de hoje é o quarto pior narcisista que F pontinho a vida de qualquer pessoa, tá? Aquele nome que no Brasil é proibido, aqui, food, é comida. Não deixa de ser comida. Então, aquele narcisista que food a vida de qualquer pessoa. É o quarto, né? Dos 5 que eu separei piores. Então, eu comecei do último e vou até o primeiro. O quarto narcisista pior que existe, né? É o chefe. Mas esses chefes incluem vários profissionais, né? Inclui diretor, inclui supervisor, né? É aquele que é seu chefe imediato, tá? Não é o chefe, o chefão, não. É o chefe imediato. Então, aquele dali, tá? Vamos incluir os colegas também, que são narcisistas, que perturbam a vida do outro? Então tá, então vamos fazer aqui um pacote. Mas eu quero falar do chefe. O nome já dá medo, né? Quando o bichinho chega perto da sua escrivania, ou quando ele chega no seu setor de trabalho, o coração acelera, tá? As pernas tremem. Então, o chefe tóxico, porque narcisista é tóxico, né? Ele, sem dúvida nenhuma, ele transforma o local de trabalho no inferno. É o inferno dos funcionários. Chefe é uma relação entre alguém que está num cargo mais alto do que você e os seus subordinados. Então, eles provocam nos funcionários uma reação de retraimento. Basta o funcionário olhar para ele, ele já se retrai. O corpo fica tenso. Se você pegar ali, a pessoa está nervosa. Trabalhar com chefe tóxico, você nunca sabe como é que vai ser o seu dia. Não tem rotina. É bom, né, você ter uma certa rotina no trabalho, mas com o chefe não tem. Mas o pior é que essa é uma coisa contaminada, que te maltrata, que você quer fugir dali e você não pode. Por que você não pode? Porque você precisa, é seu trabalho. E às vezes você estudou duro, treinou duro, suportou tantas coisas para ter uma profissão. E quando você chega nesse momento, você encontrou o demo. Eu encontrei aqui em Londres todo tipo de chefe tóxico que você possa imaginar.
perde o foco. Você vê, quando uma coisa te marca, você perde o foco quando fala nela, né? Mas eu não vou perder o foco por causa desse tipo de gente, não. Então vamos lá, nós estamos falando de chefe tóxico. Você tem que ser flexível o tempo todo. Você tem que ser criativo o tempo inteiro. Você tem que se superar a cada momento. Você se sente frustrado ou frustrada. Tá passando um carro. Você se sente frustrado ou frustrada, não porque você trabalha muito, nem porque o seu trabalho é duro, mas porque você é tratado ou tratada como lixo. Por mais que você prove que você é capaz, mas eles lutam insistentemente, desesperadamente, para provarem que você não é, para provar que você não tem capacidade. Porque o narcisista, ele não admite, ele não aceita, ele não engole que ninguém tenha mais capacidade do que ele. Então ele vai todo dia lhe infernizar, botar defeito naquilo que você faz, mandar você repetir uma coisa que está bem legal e mentir, e mentir. E às vezes eles usam gaslight, ou seja, eles dão um jeito de prejudicar uma coisa que você fez perfeita e volta com aquilo com defeito para você reformular, refazer uma coisa que você fez muito bem. Dói, né, gente? Dói. E aí você perde a sua capacidade emocional. Você começa a tremer, você sente raiva, você sente medo, você sente desespero, você quer sair dali, fugir dali, mas você não pode. Você pensa nas suas contas que você tem que pagar no final do mês. Você pensa nas dívidas que você tem, nos compromissos e na sua sobrevivência, né? Na sua sobrevivência. E alguns, como eu já falei em vídeos passados, ficam doentes, abandonam o trabalho. O chefe, o supervisor, o seu chefe imediato, narcisista, ele recheia o ambiente de fofoca. Ele fala mal de você. Ele te bota defeito. Ele joga seus colegas contra você. E por aí vai. Eles fazem relatos depreciativos a respeito dos funcionários que eles pegaram para Cristo. E o pior é que às vezes alguns funcionários desavisados, porque os outros não falam, né? Quando você chega numa empresa e quando você é novo, aí é pior, porque aí você é pego mesmo para carregar a cruz e depois os pregos estão lá te esperando. E você chega ali, você começa a se arrastar pelo aquele ambiente tóxico de fofoca, de intriga, de maldade. E fofoca é considerado por todos os departamentos de recursos humanos como uma forma de você ser atacado, e isso também é considerado uma forma de violência contra o funcionário no local de trabalho. Tem um professor da Universidade Stanford, que é uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos. Ele diz que esse tipo de gente está por toda parte. Em todas as empresas, desde uma vendinha ali na esquina até a maior empresa do mundo. Se você trabalha num ambiente desse, você comece a considerar a mudar para outro trabalho. Porém, nesses lugares sempre tem pessoas do bem, sempre tem pessoas para nos dar a mão, para nos ajudar, para nos aconselhar. Então, deixe o trabalho, mas não deixe essas pessoas. Continue com a amizade, mesmo saindo dali. Mas, às vezes, não é inteligente a gente mudar de empresa, porque aí a gente vai ter que recomeçar.
E empresas não gostam de pessoas que trocam muito de trabalho. Então, o ideal é você pedir para ser transferido de setor, né? Se você perceber que tem outro setor da empresa que tem um chefe normal, pede para ser transferido para aquele outro setor, para você se livrar dessa perseguição e se livrar desse ambiente tóxico. Esse negócio de narcisismo é tão sério, mas é tão sério, que às vezes o seu chefe nem trabalha com você na empresa. Ele está em outro país, ele está em outro lugar, e ele inferniza a sua vida mesmo assim. Ele começa a mandar e-mail, ele começa a telefonar, e aí ele começa a te torturar. A te torturar de todas as formas possíveis, né? Ainda tem aqueles que ligam de madrugada, tá? E não pede desculpa, você tem que ficar disponível 24 horas. Eles esquecem que você precisa dormir, eles esquecem que você precisa descansar e que você tem a sua vida, né? Que seu horário de trabalho são 8 horas. Eles não respeitam isso, não. Quando eles estão em outro país, eles ligam sim, qualquer hora que eles quiserem. Porque essas pessoas não dormem, tá? Elas descansam. A gente precisa dormir para descansar, né? Mas elas descansam, maquinando o que elas vão fazer para perturbar a sua vida. Jane, você tá cruel. Tô cruel mesmo. Tem aqueles chefes que eles são infelizes, né? Aqueles narcisistas, chefes infelizes. Porque eles são infelizes, né? A estima deles está lá embaixo. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma granada de culpa e jogam em você. E quando aquilo explode, você se sente a pior pessoa da face da terra. Não é brinquedo, não. Granadas e granadas de culpa, como se aquilo fosse uma guerra. E você realmente se sente culpado. Pessoas que têm a cultura tóxica, né? Porque isso é uma cultura, eles cultuam isso. Isso aí faz parte da cultura deles serem tóxicos. Então, as pessoas que culturalmente, acertei a palavra, culturalmente são tóxicas, sistematicamente eles evitam a responsabilidade das suas ações. E aí, eles jogam em quem? No funcionário, no escravo. Quando você vai lá perguntar alguma coisa ao seu chefe, você já vai tremendo, você já vai desesperada. Ele responde para você assim: não sou responsável por isso. Vá perguntar a outra pessoa ou vá culpar a outra pessoa. Eles tentam se proteger de todas as formas a qualquer custo. Tem isso? Eles farão de tudo para agradar, bajular a administração da empresa, né, os que estão acima deles, para ganhar favores e negociar tratamentos especiais, tipo aumentos indevidos, viagens, tratamentos, folgas extra, benefícios especiais que nenhum funcionário tem e nem vai saber que ele tem. Porque o funcionário não conhece os benefícios que esses chefes tóxicos conseguem. A pessoa tem pauta com aquele outro. Fica de olho naquelas pessoas que perdem mais tempo com a gerência ou administração do seu trabalho do que os outros. Porque esses daí também, os seus colegas que ficam mais tempo com o gerente, com o manager, com o administrador, ou seja lá que nome tenha, fica de olho porque essa pessoa não é confiável. Ali tem. Quando eles se juntam, pode chamar a reunião do favoritismo, porque ali eles estão tramando.
Tudo está em movimento em benefício deles. Normalmente, o chefe tóxico, ele só vê e procura o lado errado das pessoas. E esses chefes narcisistas, eles têm a capacidade, ou eles pagam, ou eles têm uma intuição aguçada pior do que a nossa, maior do que a nossa, de descobrir coisas da nossa vida pessoal. E aí, meu amigo e minha amiga, você está perdida. Porque esse chefe aí vai te crucificar. Os funcionários desse tipo de chefe que está sempre procurando coisa errada que você fez ou está fazendo, você fica pisando em ovos. Você fica desesperado, desesperada, você está sempre pisando em ovos, você não sabe como nem trabalhar e aquilo te prejudica porque seu corpo treme, você fica gelado, você tem dor de cabeça todos os dias. Se alguém for, se você for daqueles que trabalham na escrivania, pode ir lá no seu lixinho, no lixinho daquela pessoa que tem sempre embalagem de remédio para dor de cabeça, porque a pessoa tem dor de cabeça o dia todo dia. E a pessoa pisa em ovos, porque a pessoa sabe que está ali o tempo todo sendo vigiado e controlado. Porque eles ficam pelos corredores, pelos ambientes do trabalho, procurando o seu delito. Coitado de você. Gente, eu falo essas palavras que é para vocês entenderem que eu estou falando de uma coisa séria e perigosa. Tá? Porque delito é uma expressão da área jurídica. Mas como eu tenho alguns cursos na área jurídica também, então eu falo dessas palavras. Eles ficam procurando o seu delito. A gente não vai chamar de erro, não, vai chamar de delito. Porque por narcisista você não comete um erro comum. Seu erro é um delito. Eu tô rindo, mas eu sei que quem passa por isso é um sofrimento. Mas eu tô rindo que é para poder relaxar, viu, gente? A gente levar numa boa essas nossas palestras, porque não é fácil, não é fácil. Vocês pensam que eu não sofro, não, é? Falar de doenças mentais, falar de narcisismo. Porque esses 5 que eu tirei, eles não são os sociais, eles são patológicos mesmo, sabe? Porque eles vivem pra... É daqueles que não tem jeito, que vivem para infernizar a vida dos outros. Ao invés de eles estarem procurando, sabe? Melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a vida do funcionário. Porque um funcionário feliz trabalha bem, né? O funcionário feliz, ele faz tudo o que o chefe quer e mais alguma coisa. Porque o funcionário, quando ele está bem, quando ele se sente bem no ambiente de trabalho, ele produz, ele é produtivo, né? Ele é uma pessoa que traz benefícios para a empresa. Mas se você trabalha com um chefe tóxico, num ambiente tóxico, que tipo de produtividade você vai ter? Que tipo de funcionário você vai ser? Um funcionário com medo, coagido, controlado e comete delitos. O chefe tóxico, ele anda com cacete na mão para punir os funcionários. Um cacetete assim, implacável. Tchá, 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 tchá. Sabe? Tipo chicotada da escravidão. Para corrigir problemas que não existem. Que os problemas são eles que criam. Porque se o funcionário está ali coagido, como é que ele vai fazer a coisa direito, nem a coisa certa? Como é que ele vai cumprir tempo e metas? É impossível. Ele não tem estrutura emocional para trabalhar num ambiente desse. Ninguém tem. Só se for narcisista também, né? Porque aí vai ser uma competição de cobra, sabe? Você olha assim, você vê os spray de veneno. Porque para trabalhar num ambiente desse, e eles repreendem os funcionários na vista de qualquer pessoa.
Porque o certo é você chamar o funcionário à parte e conversar, né? Mas o chefe narcisista não. Ele faz questão de provar a autoridade dele ali na frente de quem for. Tanto faz ser os seus colegas, como alguém que está visitando a empresa. A pessoa é cruel. Eles estabelecem metas de produtividades impossíveis. Só na cabeça deles aquilo é possível. E o funcionário se desespera, porque ele vai para casa desesperado. E aí o que é que ele faz? Ou ela, quando chega em casa, derrama tudo aquilo na família. A família não sabe o que é que está acontecendo. Mas é quem paga o pato desses chefes miseráveis. Houve um caso aqui na Inglaterra do Amazon. Sabe que a Amazon, essa rede imensa, gigante de vendas online? Os funcionários do Amazon daqui, eles tinham que cumprir metas que não existem. Que era chamada uma rígida política de interrupção, que levava os funcionários a medidas drásticas. Olha, para vocês entenderem o que é trabalhar num ambiente tóxico, essa história do Amazon foi tão séria, mas tão séria, que chegou ao ponto dos funcionários ter garrafas PET, né? Aquelas garrafas plásticas, para fazer xixi. Porque ele não podia sair dali para ir no sanitário. Viu? Você está vendo? Por que eles faziam isso? Porque se eles fossem para o sanitário, né? Tem a distância do lugar que eles trabalham para chegar no sanitário. Às vezes está lá, está ocupado, vai ter que esperar. Então, essa demora de ir à toalete tinha multas pelo intervalo prolongado. Eles recebiam multa pelo intervalo prolongado. Isso aconteceu, acho que foi... isso aconteceu, eu não me lembro, não sei se foi 2017, 2016, mas foi no Amazon. E aí o negócio foi parar... chegou ao conhecimento, né, dos órgãos oficiais e os gerentes, eles refutaram, eles não... Foi uma confusão. Mas isso é para vocês verem o tipo de chefe. Porque as toaletes eram um pouco longe do ambiente de trabalho. Eles tinham que andar alguns minutos a pé para chegar lá. E eles eram punidos por isso. Então eles passaram a fazer xixi nas garrafas PET. Gente, você tem ideia disso? Você tem ideia do medo que essas pessoas tinham dos seus chefes? Vocês têm ideia disso? E alguns devem ter tido problemas, né? Porque como é uma empresa muito grande, o Amazon, isso quando veio a público, imediatamente aquilo foi abafado e não se ouviu falar mais. O comportamento do chefe passivo-agressivo, ele sufoca você, ele sufoca a sua colaboração. Tem um livro chamado Toxic Workplace, ou seja, toxicidade no ambiente de trabalho, né? Mais ou menos seria esse o título em português, não sei se esse livro tem em português. Os pesquisadores, nesse livro, eles dizem que o chefe mais tóxico que existe, o pior narcisista, é o passivo-agressivo. É aquele que vai juntando as coisas, e aí te prepara, funcionário escravo, te prepara. Porque o passivo-agressivo, tanto faz ele ser seu colega como seu chefe, ele fecha qualquer tipo de comunicação e de colaboração. E aí você começa a pensar em deixar a empresa. Porque você não tem ambiente, não tem espaço de movimento mais. E se você deixar a empresa, é tudo que ele quer. Tudo que ele sonha é que você desapareça da frente dele.
Porque narcisista, ele não quer colaboração, ele não quer competição, ele não quer você ali. Ele vai fazer tudo, o possível e o impossível, para tornar sua vida e o seu trabalho insuportável. E aí, você passa a pedir desculpa a ele o tempo todo como forma de expressar sua raiva. Porque como você não pode dizer que está com raiva, nem arrebentar tudo que está ali, e você não pode pular na garganta desse infeliz, sabe? E morder tipo um leão assim quando pega a sua presa, na jugular. Você não pode fazer isso porque é seu chefe. E você depende dele para continuar no seu trabalho. Então você está lá o tempo inteiro pedindo desculpa por coisas que você não fez, não praticou. Por delitos que você não praticou. Você está lá pedindo desculpa o tempo todo. Como forma de manter o seu trabalho. Toxicidade, ela é encontrada em pessoas altamente críticas. E elas têm necessidade de julgar e rejeitar. Por isso que ele rejeita e julga você. Se você é vítima de um infeliz desse, ou de uma infeliz dessa, lembre-se. Lembre o que eu vou falar aqui. Esse comportamento deles ou delas não é sobre você. Você é o saco de pancada, mas não é porque você fez nada errado, você entende? É sobre eles, é sobre a infelicidade deles, é sobre o descontentamento deles, é sobre a pessoa miserável que ele é por dentro, entendeu? Independente do cargo que ele ocupa, ele é vazio, ele é oco, ele não tem sentimentos, nem gratidão, nem compaixão. Então não é sobre você, é sobre ele. Se você já arranjou outro trabalho e você está só contando os dias para sair dali, tenta perguntar ao seu chefe. Qual é o problema dele? Você já vai sair mesmo? Qual é o seu problema? Por que você é tão infeliz? Por que você é tão vazio, é tão oco? Por que você não pratica gratidão nem compaixão? Tudo isso você pode aprender. Gratidão, compaixão é aprendida. Empatia. E aconselha ele a procurar ajuda. Manda os meus vídeos para ele. Ou para ela. Vou cobrar mais caro a consulta. As pessoas, elas são altamente discriminativas. Ela lhe discrimina por tudo. 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 Discrimina sua roupa, seu sapato, o jeito de você conversar, de sorrir, a forma como você interage com os colegas. Ele te discrimina, ou ela, por tudo. Por você existir, por você ter nascido. Ela te discrimina por isso. Porque como eles não se aceitam, e eles não entendem isso, então eles não aceitam o outro. Então não é sobre você, é sobre ele, é como ele se sente por dentro. Essas pessoas são muito infelizes. Eles têm um apego prejudicial às opiniões alheias, por isso que eles não aceitam críticas. Eles não aceitam crítica. Eles recebem crítica como prejuízo. Eles acham que se eles têm alguma falha, se você apontar alguma falha, as outras pessoas não vão aceitar mais eles, vão rejeitar, e a pessoa é confusa. Eles são egoístas, eles não se preocupam com você, eles estão pouco se lixando com o que vai acontecer com você, ele quer mais é que você se dane, tá? E se possível, ele quer até que o dono da empresa também se dane, porque ele não tá nem aí. A pessoa é narcisista. O narcisista não se preocupa com ninguém, só com ele, com seu bem-estar. Tá? Só com a coroa que ele carrega na cabeça. A pessoa não é rei, mas carrega uma coroa. Para você descobrir se você realmente está trabalhando em um ambiente tóxico, algumas sensações que você vai sentir. Quando você vai chegando na empresa, você sente um frio.
Mas não é um frio normal, é um frio ártico. Sabe o que é ártico? Lá, lá onde... É aquele frio que tem lá, que não tem solução. É lá do Ártico, sabe? É esse frio que você sente. E você parece que está caindo, você está em uma queda livre. Aí seu coração já esfria, você tem que chamar por Deus, fazer uma oração, sabe? Se segurar na mão de Deus para poder você entrar e começar o trabalho. Às vezes tem pessoas que têm erupção cutânea. Isso é comprovado por médicos, como se fosse uma alergia. Quando a pessoa chega no trabalho, a pessoa começa a se coçar. A pessoa tem uma erupção cutânea, gente, de medo, desespero. Um ambiente de trabalho disfuncional é um ambiente assassino. Se você não escapar, ele te mata. Então você tem que ser forte se você quiser continuar ali, reprogramar sua mente, rejeitar tudo aquilo e pensar que não é sobre você, é sobre eles. Eles vão querer te matar, mas você mata eles primeiro, porque aí você ignora tudo o que eles fazem. Não se abalar com aquilo. É difícil, gente. Tem pessoas que dizem que isso é impossível, mas não é. Se você treinar sua mente, treinar, você consegue. Você consegue. Você consegue, porque para combater o narcisista, você tem que ser persistente. Você tem que se amar demais. Você tem que ser fiel a você mesmo. Para você entender que você está lidando com uma coisa muito ruim. Mas se você é luz, se você é do bem, você vence. Você vence. Porque você não tem escolha. Você tem que aprender a lidar com essa disfunção. Com esse chefe, ou esse colega, ou esse supervisor, seja lá o que diabo for. Disfuncional, você tem que aprender a lidar com ele. Sem virar narcisista, pelo amor de Deus. Um ambiente tóxico, um ambiente disfuncional, 90% das vezes, começa na raiz da empresa. Entendeu agora? De onde é que vem? Vem da raiz da empresa, vem da cúpula. É de lá que parte toda essa toxicidade e essa disfuncionalidade. Quando o seu chefe fizer isso com você, ele está reproduzindo aquilo que vem de cima dele, acima dele. Tá entendendo o que é que eu tô falando? E aí você não tem escapatória, porque ele é tão pressionado, ele passa por tudo isso que você está passando. E ele desconta em você. Um ambiente disfuncional, ele desperdiça tempo, energia e as qualidades funcionais dos seus funcionários. Às vezes são funcionários tão ricos de tanta coisa que podia trazer benefício para a empresa, mas o funcionário é incapaz de botar a criatividade dele para funcionar, para trabalhar em favor da empresa. Porque a empresa não deixa, a empresa é tóxica. Porque uma empresa que permite que isso aconteça é porque ela é tóxica, a raiz dela é tóxica. A sua energia é drenada. E você chega em casa todos os dias esgotado. Você toma vitamina e você não melhora, você se alimenta bem, mas você está sempre cansado, você está esgotado. Porque a sua energia foi drenada. E todo dia você vai para lá e você é drenado. E tem chefe que grita o tempo todo e te enlouquece. Eu já contei em outro vídeo o que aconteceu com uma moça lá em Salvador. Com 30 e poucos anos ela faleceu por causa de um chefe que ela tinha. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou repetir assim rapidinho. Ela trabalhava numa empresa de contabilidade, era uma empresa familiar,
E o chefe dela era um dos filhos e irmão dos donos, né? Era dono também. Só que ele roubava os outros irmãos, os outros familiares. Ele modificava a contabilidade, ele alterava documentos, ele falsificava recibos, e ela tinha que ser fiel a ele e fazer tudo aquilo. Porque ele dizia para ela, se você não fizer como eu quero, como eu determino, eu vou dizer que foi você que fez tudo isso e te meto na prisão, nunca mais você vai sair. E você ainda vai ter que indenizar a empresa. Ela tinha tanto medo desse homem, mas tinha tanto medo. Ela começou a ficar doente. Ela falou para o pai, para a mãe, e depois ela não aguentou. Ela não aguentou, ela morreu de depressão. 30 e poucos anos. Esse é um caso conhecido na Bahia. De depressão. Por causa do trabalho, ambiente tóxico, chefe miserável, desgraçado. E ela morreu. A menina morreu, gente, com 30 anos de idade. Acho que era 32 que ela tinha, ou ia fazer 32. Ela morreu de depressão, de medo do chefe. Ela ficou doente quando ela foi para essa empresa. E ela era obrigada a fazer tudo aquilo. E o diário dela é uma coisa de horripilante, de tristeza, porque ela registrou tudo lá no diário dela. Era com quem ela podia conversar. Era com quem ela podia conversar. Era com o diário. Porque tudo que ela fazia comprometia ela. E ele não deixava, ela dizia que ela queria sair da empresa, ele não deixava, ela falou não, ele dizia não, você vai continuar aqui e fazer tudo que eu quero. Que se você sair, eu denuncio você como responsável por tudo isso que você faz. Dá medo. Só que os ignorantes, eles são além de tudo ignorantes, né? Porque uma empresa disfuncional, um ambiente disfuncional, a empresa perde dinheiro, perde talentos, perde eficiência. Porque um funcionário controlado, coagido, humilhado, com medo, que eficiência ele vai ter? Nenhuma. Ele é um funcionário doente. Ele é um funcionário invalidado. Vou fazer a segunda parte outro dia, tá bom? Então, beijo no coração, fica com Deus. Se você está passando por uma situação dessa, se você está trabalhando num ambiente tóxico, se você tem um chefe tóxico, lute com unhas e dentes. Faz um curso de especialização e sai. E sai. Antes que eles acabem com você.